Olá, meus caros. Vamos falar sobre os sistemas operacionais. Abrimos com a sua função central na importante questão de gerenciar o funcionamento do computador, de modo aí a administrar o uso e o compartilhamento de recursos, como processadores, memórias, dispositivos de entrada e saída. Também atuam entre uma interface para as aplicações de software com o usuário do computador. Mas afinal, vamos aí direto ao ponto-chave de questão. O que vem a ser aí um sistema operacional? Para título de definições, mais uma vez recorremos aos dois dos autores mais renomados na área de sistemas operacionais, na área da computação como um todo, né, que oferecem definições complementares e abrangentes sobre o tema. Né? As nossas definições dentro da disciplina são basicamente Tenenbaum e o Deitel. Para a definição com base no Tenenbaum, o sistema operacional é parte essencial de qualquer sistema computacional. Se eles não existissem, os sistemas operacionais funcionariam, porém, o usuário teria que saber os detalhes de hardware para utilizar o computador, o que seria bem complexo. Já na definição de Deitel, o sistema operacional é um software que habilita as aplicações ao interagir com o hardware de um computador. O software que contém os componentes centrais do sistema operacional é denominado de núcleo. Eu completo um pouquinho a definição do Deitel aí, é núcleo ou kernel. Mas e agora? A gente estava falando aí de sistema operacional e de repente, em uma das definições aí aparece o termo sistema computacional. Mas e aí, como fica essa questão de sistema operacional e sistema computacional? Calma, vamos lá. Primeira questão que a gente precisa compreender. Na área da informática, sistema computacional e sistema operacional são conceitos distintos que desempenham papéis diferentes no funcionamento de computadores e também de dispositivos eletrônicos. Aqui estão as diferenças entre eles. Vamos começar aí com o sistema computacional. Ele é formado por um conjunto completo de hardware, software, dados, procedimentos e pessoas, todos eles trabalhando em harmonia para processar informações e executar tarefas. Cada componente desempenha a sua parte, contribuindo para que o sistema funcione de maneira eficaz e eficiente. Os principais elementos desse contexto tecnológico são o hardware, né, que é a parte física, desde o processador, passando pela memória, armazenamento, dispositivo de entrada e saída, teclados, mouse, dentre outros. Temos a questão do software, né, que inclui tanto o próprio sistema operacional, quanto o software de aplicações, como os de escritório, planilhas eletrônicas, passando por navegadores de internet, aplicativos de bancos, jogos, e todas as aplicações em nível de usuário que utilizamos em nosso dia a dia. Temos também os dados, que consistem nas informações e dados que são processados no conjunto completo do sistema computacional. Temos os procedimentos, que são as regras de operação de uso do sistema como um todo. Por exemplo, as operações que são permitidas. E, por fim, nós temos as pessoas, que somos nós, na condição de usuários ou administradores do sistema como um todo. Vamos falar agora sobre o sistema operacional. Para o sistema operacional, assim como observamos nas definições de Tenenbaum e Deitel, ele é o gerente tanto do hardware como dos serviços essenciais para a utilização do software. Podemos dizer que em uma estrutura de camadas, ou níveis, o sistema operacional faz a interface ou o interfaceamento entre o hardware e os softwares de aplicação. E por meio aí dessa estrutura de interface, o sistema operacional tem o poder de gerente, ou seja, de gerenciar inúmeros recursos e funcionalidades do computador. Dentre as principais funções de um sistema operacional, incluem, vamos começar com o gerenciamento de processos, né? Que é caracterizada pelo controle e execução de programas. Temos gerenciamento de memória, gerencia o sistema, né? Incluindo aí a alocação de memória para processos.
Temos gerenciamento de dispositivos como hardware, né, incluindo aí os discos rígidos, né, para o armazenamento, dispositivos de entrada e saída, como impressoras, né, e outros periféricos. Temos também o gerenciamento de arquivos, né, que faz a administração geral, né, do salvamento dos arquivos dentro do sistema. Temos também o gerenciamento de interface de usuário, né, que provê as robustas interfaces gráficas que temos hoje em dia, ou mesmo por linha de comando, né, como aquelas de tela preta, como a gente víamos lá no antigo Prompt to DOS, ou também nos modernos sistemas Linux que temos atualmente. E por último, nós temos o gerenciamento aí de segurança e proteção, que cuida da administração da segurança, incluindo a proteção dos acessos aos recursos do sistema. Abrindo um parênteses aí, né, ao final das questões aí dos gerenciamentos, já pensou se fôssemos imprimir um documento e tivéssemos que informar a qual porta USB uma impressora está conectada? Ou mesmo se fôssemos salvar um documento e tivéssemos que informar em qual endereço de memória secundária ele seria gravado? Imaginaram esse tipo de situação? Né? Seria extremamente aí complexo essas operações se não fosse pelo advento aí do nosso sistema operacional. Ele consegue abstrair toda essa complexidade e deixa o uso do sistema completamente transparente para nós, usuários. Não temos que nos preocupar, por exemplo, em quando ou quanto o sistema tem ou precisa de memória para abrir um determinado documento de texto no nosso Word, por exemplo. Em resumo, o que a gente poderia comentar? Um sistema computacional, né, ele é um conceito abrangente que inclui todos os componentes necessários para realizar as operações de computação, enquanto o sistema operacional é um componente específico dentro desse sistema, que atua em uma interface que gerencia e coordena o hardware, software e as aplicações. Mas voltemos ao sistema operacional. E como estamos falando de interface e camadas, segue uma imagem que posiciona o sistema operacional entre hardware e programas de interface com o usuário, até chegar nas aplicações como o navegador web ou um reprodutor de música. Lembrando que o sistema operacional possui um núcleo, e esse núcleo, que também é chamado de kernel, assim como comentamos anteriormente, é o software que contém os componentes centrais do sistema operacional. E os componentes centrais desse núcleo, ou kernel, são os tipos de gerenciamento citados anteriormente, como gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos, de redes, dispositivos de entrada e saída, e vários outros, conforme demonstrado na imagem a seguir. Imagine que seu computador é como uma grande empresa. O sistema operacional ele é o gerente dessa empresa, responsável por garantir que tudo funcione de maneira eficiente. Assim como um gerente coordena os funcionários, o sistema operacional gerencia os recursos do computador. Ele decide quais programas ou funcionários, né, devem rodar ou trabalhar quando e por quanto tempo. Ele também organiza a memória, né, uma analogia aí aos nossos escritórios, para que cada programa tenha espaço suficiente para realizar suas tarefas sem atrapalhar uns aos outros. Sem esse gerente, ou seja, o sistema operacional, a empresa, que é um computador, cairia no caos, com programas disputando recursos e ninguém sabendo o que fazer. E o sistema operacional, nesse sentido, ele mantém tudo funcionando de forma ordenada e produtiva. Vamos agora diferenciar o sistema operacional das aplicações. Começando pelas aplicações, elas possuem aí um início, um meio e um final muito bem definidos. Diferentemente das aplicações, já o sistema operacional ele não é executado dessa forma linear. No caso dos sistemas operacionais, as suas rotinas elas são concorrentes em função dos eventos assíncronos, ou seja, eventos que podem ocorrer a qualquer momento. Bom, pessoal, na introdução, essa era a mensagem e as informações que eu gostaria de deixar para vocês. Até uma próxima aula e obrigado.